que depois posteriormente se solidificou, visto que nas erupções vulcânicas nós verificamos que há substâncias, há materiais líquidos, sólidos e também gasosos. Nessa circunstância, é isso que nós temos na ilha de Santo Tomé, sendo o complexo mais, ou a formação mais velha, é a Ilha das Cabras, com 13 milhões de anos, depois Mizambu, Ribeira Afonso e complexo vulcânico de Santo Tomé, com menos de 1.500.000 anos. Mas o complexo que mais cobre o território da ilha de Santo Tomé é o complexo vulcânico de Santo Tomé, com menos de 1.500.000 anos, pois engloba grande parte do território, principalmente os distritos de Água Grande, Mesochi, Lobata, Lembá e também uma parte do Cantagalo. As consequências da extração abusiva de inertes são várias, né? Mas todas elas convergem-se no que nós chamamos de degradação paisagística ambiental. Portanto, estamos a falar da erosão costeira, né? Zonas pantanosas, né? Charcos, criadeiros de mosquito e entre outros elementos, outros que possam também ser contaminantes. Estamos a falar de aceleramento de deslizamento de terras, né? Derrubo de árvores, né? Portanto, pelo solo em si, que não terá capacidade de enraizá-los, tendo em conta o aceleramento da extração dos diferentes tipos de inertes. Propriamente dito aqui no concerne à Praia Pomba, onde nós nos encontramos, que é uma das praias que outrora era, do ponto de vista banhístico, representava um potencial acentuado nesse distrito de Cantagalo e que era bem frequentada, e nós estamos perante hoje um fenómeno de erosão bem acentuado, né, que é uma das consequências bem visíveis da extração, da exploração dos inertes, nesse caso das areias, nesta praia. Portanto, a erosão em si vai degradando consideravelmente a praia, o tem feito, e torna imprópria para em termos de utilização banhística. Em termos de outras áreas, né? Portanto, estamos a falar aqui de Praia Pomba, mas existem outras áreas também que nós observamos este mesmo processo da erosão, da degradação, dos buracos, dos charcos, né? Dos tais pântanos que têm se originado, fruto também da extração, como é no caso da zona de Saton, no bairro Saton, né? Estamos a falar de Praia Largarto. Em termos de basalto, né, que é outro tipo de inerte, né, vulgarmente nós dizemos pedra, temos na zona de Glu-Glu, Sanfinícia, temos o material piroclástico, que é o areião, na zona de Boa Entrada, né, que também provocou alguma degradação paisagística ambiental e um processo acelerado também da erosão, com fissuras no talude em termos de desmonte. Na zona de Bom Sucesso, temos na zona de Ribeira Peixe, né, mais concretamente aí em frente ao complexo da Agripalma, e tanto vários outros pontos isolados, né, a degradação que também se observou a nível da Praia de São Gabriel, nesta zona, tanto que em momentos, né, pôs em causa a obra que se ia fazer no muro de contenção, né, com a empresa Construmeia, quando da execução, tendo em conta o processo acelerado da extração. Portanto, toda esta área aí ao lado do Pirata, aí Hotel Pestana, essa zona toda de São Gabriel, até culminar aí no ponto do início da zona de Pantufo, portanto, são zonas que estão altamente degradadas, em qual se observa um processo de erosão bem acentuado, tendo em conta a extração anárquica, a extração abusiva por parte das pessoas a nível dessas áreas. A questão de inertes, isso é um outro problema que nós temos a nível do nosso ambiente. Isso porque o país, enquanto país insular, ele padece daquilo que nós chamamos de limitação espacial. Já é um problema. Nós temos uma atividade que hoje é muito falada, que é o desenvolvimento do turismo, a indústria turística, e o turismo tem as praias, a areia, todo esse recurso natural como matéria-prima. E se nós começarmos a destruir tudo aquilo que é praia, tudo aquilo que é costa, nós corremos o risco de perder essa atividade industrial que nós temos que chamar de indústria turística. E relativamente à população,
Isso muitas vezes não toca nas pessoas porque, sabe, a pessoa vê na natureza como o culpado de tudo. Sabe? As pessoas têm os seus problemas sociais, econômicos, financeiros e vão logo, digamos, descarregar tudo isso na natureza. O que é que se passa? As pessoas têm necessidade, outros alegam que não têm emprego, outros alegam que têm dificuldades de várias ordens, e a única forma é destruir a natureza. A lei de inertes muda o quadro jurídico da extração e exploração de inertes em São Tomé e Príncipe, criando um regime jurídico novo através de uma lei nacional que abrange todo o país e que aplica princípios de sustentabilidade e de, digamos, maior rigor ambiental em todo o processo de licenciamento e exploração de inertes no país. Agora a lei está no processo de aprovação, já foi submetida à Assembleia Nacional e aguardamos que este processo seja concluído de maneira também que possam avançar com a regulamentação. Qualquer pessoa, a entrada em vigor dessa lei representa uma alteração de paradigma, colocando a responsabilidade pelo licenciamento nos organismos que têm competência técnica, aí a responsabilidade pela fiscalização nos organismos que têm capacidade, recursos para fazer a fiscalização. O que significa que todas as pessoas interessadas em explorar inertes no país terão que ter licenças ou autorizações. As licenças servem para grandes quantidades, acima de 500 metros cúbicos, e as autorizações servem para quantidades inferiores a 500 metros cúbicos. Na sequência dos locais, nos pontos onde nós evidenciamos o processo de extração e exploração dos inertes, nós estamos aqui também na localidade de Santo Início, que é uma das áreas, como podem ver, também tem sido extraído material, nesse caso o basalto, que é a nossa rocha típica, derivada da atividade vulcânica, pela empresa Construmer. Portanto, evidencia-se aqui tanto uma intervenção, no que nós chamamos de recursos naturais, e também com algum impacto do ponto de vista já ambiental. Portanto, tendo em conta a recuperação que farão possivelmente após o processo de extração e exploração. Portanto, é uma das áreas também preocupantes, como a sequência das outras, e que torna-se necessário nós comentarmos e abordarmos sobre isto, de maneira que haja essa consciência, se enfatize os aspectos ambientais nas pessoas, nas empresas, construção civil, ou seja, na sociedade em geral, de um modo em geral. Desde logo, o São Tomé e Príncipe é um país, um arquipélago conhecido por ter umas praias maravilhosas, mas ao mesmo tempo que a pressão sobre a construção aumenta, se nós decidirmos que temos que acabar com essas praias para termos construções, eu acho que estaremos a enveredar por uma via errada. Daí que, no meu entender, deveria haver um esforço para que essas praias fossem conservadas e que nós encontrássemos formas alternativas para a construção. Mesmo que tivéssemos que usar os inertes e sobretudo a areia, por exemplo, já há um processo que é o processo da draga. Se calhar poderíamos portanto, continuar num processo em que pudesse, se calhar, conseguir maior quantidade da areia por via da draga e, eventualmente, se ela fosse um bocado mais barata, também desincentivava mais as pessoas a continuarem, portanto, nesta forma de extração que
que faz destruir as praias. Eu estou, por exemplo, agora a pensar uma praia que era belíssima, a Praia Pomba, por exemplo, que hoje praticamente está completamente destruída, e nós o que fizemos foi perder, nós só ficamos sem ela. Portanto, daí que por muito que nós tenhamos que construir, nós não podemos deixar de construir, temos que construir, ninguém está contra isso, mas a verdade é que a forma como nós o fazemos é que tem que ser alterada. Em relação às medidas que podem ser tomadas para o cobro essa situação da extração e exploração dos inertes, para além da aplicação, né, das leis, regulamentos, né, medidas coercivas que possam, por cobro do âmbito jurídico, né, regularizar essa situação, tem um aspecto então da sensibilização, da educação da população, também conforme já tinha dito, mas por outro lado é um outro aspecto que é mais meramente social. Portanto, isso vem na esteira do que as pessoas alegam ou têm vindo a alegar, que por não terem uma outra atividade, né, a situação do desemprego, etc. Então recorrem ao mais fácil, mas nós sabemos que o ser humano é mesmo assim, né? Nós gostamos do que é mais fácil, nós nos adaptamos, usamos, se não tem dono, é do Estado, é do país, é mais fácil utilizar. Portanto, é essa mensagem que sempre é passada quando das nossas visitas de fiscalização, a nível da direção e não só, né? Por outro lado, então, né, seguindo essa esteira de ideia, penso eu que deve-se criar mecanismos de incentivos para que haja outras atividades, alternativas de atividades para essas pessoas. Trabalhar com essas pessoas no sentido de que elas possam gerar seus negócios, outras atividades, né? Ou desenvolver atividades geradoras de algum rendimento. Por outro lado, na mesma estratégia, buscar materiais alternativos para as obras de construção civil. O país deve dispor de uma boa política de ordenamento do território. O país deve dispor de uma boa estratégia de construção sustentável, portanto, tendo em conta a sua dimensão territorial, a sua localização geográfica, a disponibilidade de recursos que nós já temos e o número de população que cada vez acresce mais. O Santo Tomé tornou-se individualista. O Santo Tomé tornou-se na posição. É o termo que nós conseguimos implantar, infelizmente, na nossa sociedade. O primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, que é um termo que está flagelado na nossa sociedade e repercute naturalmente em toda a franja da sociedade. O indivíduo não se importa se a ação que ele vai ter vai pôr em causa o seu vizinho, vai pôr em causa os outros. Ele só está focalizado única e exclusivamente em resolver o seu problema de imediato. E para resolver o seu problema de imediato, ele deixa que todos os outros, uma cadeia de problemas se prevaleça. E daí que resolver esta situação é primeiro nós conseguimos desenvolver o espírito coletivo que nós não temos. Nós vamos ver grande parte das profissões em Santo Tomé e Príncipe são desenvolvidas no espírito individualista. Se nós conseguirmos primar pelo espírito coletivo, primar por aquilo que é uma sociedade mais coesa, uma sociedade onde o meu bem-estar contribui significativamente para o bem-estar do meu vizinho, para o bem-estar do próximo. Se nós conseguirmos isso, nós poderíamos dar passo significativo. É preciso que também que nas escolas, é um aspecto específico, nas escolas, os professores desenvolvam dinâmicas que contribuam para que as crianças percebam que elas em coletividade são muito mais fortes do que elas por si só, elas de forma individual. Estamos num processo de extração que vai nos conduzir automaticamente à extinção. Esta extinção é inevitável, porque esses produtos são inesgotáveis, ou são irrenováveis. Uma vez que os produtos são irrenováveis, a tendência é cada vez cavar mais, cada vez ir buscar mais. E se cada vez vai se buscar mais, o dinheiro que se recebe não se acumula para transformar em mais-valia, é um dinheiro que se consome no dia a dia, portanto, a extração vai perpetuar e a extinção é naturalmente a extinção daquelas casas, a extinção daquelas propriedades, a extinção daquela área toda. É um processo que vai acontecer naturalmente. E o pior é para dizer que isso vai acontecer diante dos nossos olhos, diante dos dirigentes políticos, diante da população, diante das crianças. E ninguém faz nada. A autoridade de Santo Tomé abdicou-se do seu direito de controlar aquilo que é o bem-estar da nossa sociedade. E é assim que estamos a ver em Santo Tomé e Príncipe.